Muito bom dia, galera. Trade Simplificado, mais um vídeo para o canal. E hoje estou aqui fazendo um operacional um pouco diferente do que eu faço normalmente. Estou em operação, estou vendido em dois contratos e estou operando em cima de volume. E já vou falar, não é volume financeiro, é volume quantidade. Porque o volume financeiro, dependendo do patamar que tiver o mini índice, no caso aqui eu estou operando mini índice, né? Se o patamar do mini índice estiver lá em 120 mil pontos, que é a média que ela está hoje aqui, o volume financeiro, um contrato significa um valor. Quando ela está em 100 mil pontos, o mini contrato significa outro valor. Então eu gosto de trabalhar com volume e quantidade, porque independente de onde está o mini índice, de qual valor está sendo negociado, o volume é sempre o mesmo. Isso serve de referência para tu estar fazendo uma base em cima do teu operacional, independentemente se a bolsa está em alta ou está em baixa, né? Bom, estou operando em volume. Volume é um dos indicadores mais utilizados na bolsa, né? E você precisa ter uma noção, você precisa saber trabalhar com os números em relação ao volume, né? Por exemplo, você sabe qual a média de volume negociado por dia no mini índice atualmente, né? Porque, é claro, está mudando de faixa para faixa, né? Aqui quase pegando a minha ordem, estou vendido com dois contratos. A gente se belisca pelo menos R$ 100 aqui para mim fazer uma parcial e comprar uma. Já teve bem pertinho e não pegou, né? Daqui a pouco pega. Então, voltando a falar do volume e quantidade. Quantos milhões de contratos são negociado por dia no mini índice, né? Em torno de 16 milhões de contratos ao dia, na média, né? Tem dia que passa disso, tem dia que não chega a isso, né? Mas na média está ali em torno de 16 milhões de contratos negociados ao dia. E aí, muita gente fala, e eu também concordo com isso, de que o melhor horário para se negociar no mini índice, independente do teu operacional, da tua estratégia, o melhor horário para se negociar é das 9 da manhã até no máximo meio-dia, porque é um horário com mais volatilidade, né? Aí a gente vai olhar os números para ver se isso realmente é verdade, né? E eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada em relação a isso, e como eu já comentei, no dia é negociado algo em torno de 16 milhões de contratos. Vou pegar um contrato meu, estou vendido agora só em um, R$ 100 agora no momento, né? Vamos deixar rolar mais um pouquinho aqui o operacional. E já vou dizer o porquê, aonde que eu entrei e o porquê que eu entrei nesta região, né? Bom, mas voltando a falar do volume. 16 milhões de contratos negociados ao dia, o mini índice, né? E como o horário que dizem que é o melhor horário de negociar é das 9 da manhã, da abertura até meio-dia, e eu também concordo com essa ideia, né? E aí você vai olhar os números do dia e os números que acontecem entre 9 da manhã e meio-dia, são negociados algo em torno de 8 milhões de contratos. Quer dizer, se nós temos 16 milhões de contratos ao dia e até meio-dia são negociados algo em torno de 8 milhões de contratos, quer dizer que 50% do volume diário acontece nas 3 primeiras horas do dia, né? E aí vem a confirmar aquela ideia de que muitos falam de que o melhor horário de operar é das 9 da manhã até meio-dia. Por quê? Porque 50% do volume diário acontece nas 3 primeiras horas do dia. E para tu ganhar dinheiro no mini índice, independente da tua estratégia, tu precisa que tenha volume, né? Não só volume, mas volume e direção, porque às vezes nós temos volume, mas não temos direção, fica lateralizado numa região com volume, mas sem direção. Isso, muitas das vezes, né, faz a gente perder dinheiro, né? Mas tu precisa estar do lado dos números, né? E o horário que mais tem negociação no dia é das 9 da manhã até meio-dia, né? E isso significa 50% do
volume de contrato negociado no dia todo, né, acontece nessas 3 primeiras horas. Temos 3 primeiras horas, 50% do volume, e as 6 horas seguintes, que é das meio-dia até por volta das 18 horas, dependendo do período que você está, a bolsa fecha um pouquinho antes, né? Ou às vezes fecha até um pouquinho depois, mas na média são 6 horas de negociação após o meio-dia, e só temos mais 8 milhões de contratos. Então fica bem mais difícil tu fazer uma operação com êxito depois do meio-dia, né? Porque já não tem tanto volume, né? Exceção a quem trabalha com um operacional baseado em cima de preço médio com lateralização, né? Mas eu particularmente não gosto desse tipo de operacional, porque está lá trabalhando uma lateralização e acontece que mesmo na parte da tarde tem dia que ela dá uma pancada para um dos lados e aí lá se foi a operação do saco, né? Porque tu não está buscando volatilidade, neste caso estaria buscando uma lateralização, uma continuação desse movimento, né? E aí tu faz perder dinheiro, né? Vendi com 2 contratos, fiz a parcial de um, estou aqui agora com R$ 140, R$ 135 positivo. Desse busca aí pelo menos R$ 150, com 2 contratinhos, não tá ruim, tá bom. Esta semana, por si só, já é uma semana muito complicada, uma semana véspera de eleição, a última semana antes das eleições, né? Tá quase batendo aqui minha meta. R$ 151. Pronto, encerrei. São agora 9 horas e 20 minutos. Coloquei R$ 150 no bolso, com 2 contratinhos, sem correr grande risco, né? Não me expus ao risco pelo número de contrato que eu entrei. 150, tá, beleza? Mas eu vou falar o porquê que eu entrei aqui, né? Eu entrei no final, do rompimento do primeiro candle de 5 minutos. Esse é um candle de 5 minutos, né? Ah, mas aí teu operacional é sempre comprar ou vender no rompimento do candle de 5 minutos? Não. Pode ser no primeiro, pode ser no segundo, pode ser às 10 horas da manhã. Quem vai me dizer que hora que eu entro, né? Não é o horário, é o volume, como eu comentei. Eu trabalho em cima, nesse operacional, eu trabalho em cima de volume. E por que eu trabalho em cima de volume? Qual o volume que eu preciso no candle de 5 minutos para me entrar? Bom, se eu comentei já de que das 9 da manhã até meio-dia é negociado algo em torno de 8 milhões de contratos e nós temos nesse intervalo 3 horas, né? 9, meio-dia são 3 horas, né? E se você pegar essas 3 horas e dividir para tempo de, no caso são 180 minutos, né? 3 horas, 180 minutos. Se pegar 180 minutos e dividir para 5, nós temos nesse intervalo 36 candle de 5 minutos. Às 9 da manhã até meio-dia, nós temos 36 candle de 5 minutos. E nós temos 8 milhões de contratos negociados neste intervalo, certo? Logo, se tu pegar esses 8 milhões de contratos que nós temos, né, negociado, e dividir para 36, tu vai ver que vai dar, na média, 222 mil contratos negociados. Na média, nós temos que ter 222 mil contratos negociados a cada 5 minutos para poder fechar, né, os 8 milhões de contratos até meio-dia. Acontece que nós todos sabemos que a bolsa não é assim, não funciona assim. Não, ela não vai negociar 222 todos os 5 minutos redondinho para fechar 8 milhões lá até meio-dia. Acontece que tu vai ter candle de 5 minutos que vai ter 100 mil contratos negociados e tu vai ter candle de 5 minutos que vai ter 300 mil contratos negociados. Na média, nós estamos na casa dos 200 mil, 220 mil contratos negociados. Então, o que eu preciso? Se vocês observarem, na parte das 9 da manhã, raramente os primeiros candles, vou até aqui buscar o dia anterior,
Raramente os primeiros candles, ele atinge 200 mil contratos. Por quê? Porque na abertura do mercado nós temos muita volatilidade, mas sem volume. Normalmente é assim que funciona. Primeiro candle do dia, essa linha azul aqui é a linha dos 200 mil contratos. Nós tivemos o primeiro candle do dia, aqui do dia 21/10, não atingiu. O segundo não atingiu. Bom, eu vou ficar aqui repetindo. Qual foi o primeiro candle do dia que atingiu 200 mil contratos? Foi o candle das 9h55. Normalmente é assim. Lá para as 9h40, lá para as 9h40, 10 horas, é que nós temos candle de 5 minutos com volume de 200 mil contratos, né? Exceção, alguns dias, tipo hoje, que o primeiro candle do dia já atingiu 200 mil contratos. O primeiro candle de 5 minutos do dia já atingiu 200 mil contratos. E por isso eu negociei. Por quê? Porque eu preciso do primeiro candle, o primeiro candle de 5 minutos, atingindo 200 mil contratos, porque ele está dentro de uma média de negociação diária, né? Ele está dentro da média acima da média, né? Aí sim eu entro em operação. Por quê? Porque eu preciso de volume, eu preciso de direção. Não adianta tu comprar no primeiro candle, ou no terceiro, ou no 20º candle, se não tem volume, se não tem direção. Tu corre o risco de entrar num lugar que ela vai ficar lateralizada. Quando tu entra no primeiro candle do dia, que teve um volume acima de 200 mil contratos, tu está entrando no momento que o mercado está tomando uma direção. Não importa se está subindo, se está caindo. O que tu precisa aqui é direção para tu ganhar o teu troquinho. Por isso eu vendi no primeiro candle do dia, porque esse primeiro candle hoje aqui teve mais de 200 mil contratos negociados. Eu vendi 2 contratinhos, né? Comprei o primeiro aqui com 250 pontos, né? Fiz uma parcial com 250 pontos. E depois, com mais 240 pontos aproximadamente aqui, 250 de novo, eu encerrei minha operação, R$ 150 no bolso, né? Estou tranquilo no dia de hoje. Não vou mais fazer a operação hoje, né? Porque, como eu comentei, esta é a última semana antes da eleição. É uma semana que, por si só, ela já é perigosa, já é arriscada, né? E, além de tudo, aconteceu tudo que aconteceu no dia de ontem, aquele fato envolvendo Roberto Jefferson, né? Entendeu? Isso pode tornar o mercado muito mais perigoso. É tanto que os mercados lá fora, atualmente, né, no dia de hoje, estão todos em alta e a Bolsa Brasileira abriu em queda aqui, pelo menos no futuro. No momento já está caindo 1,5%, né? Não era para ser assim. Talvez um reflexo, não sei. Vai continuar assim? Acho que não. Depois vai voltar a subir. Mas fica muito estágio diante aos fatos que aconteceu e que possa vir a acontecer ainda durante essa semana, né? Então é bom ter um pouco de cuidado. Por hoje eu já bati minha meta, 150 no bolso, e é isso aí, só compartilhando com vocês um pouco de observação. Como eu comentei, volume, agressão e direção. Meus operacionais trabalham observando esses 3 itens na bolsa, né? Volume, agressão e direção. Tu precisa ter volume ou agressão com direção. Precisa combinar um dos dois, ou volume e direção, ou agressão e direção. Se tu pegar volume, agressão e direção, combinar os 3, melhor ainda, muito melhor ainda, né? Mas no caso de hoje nós tivemos volume e direção, né? E também agressão. Estou olhando aqui no meu indicador de agressão, também a agressão está boa. Tivemos três indicadores combinando para uma mesma direção, fica bem mais tranquilo. Isso não significa que o dia inteiro ela vai trabalhar assim, né? Mas pelo menos já trabalhou e ela tende todo dia a fazer um movimento desse. Volume com direção ou agressão com direção, numa distância aí de 500 pontos. No caso de hoje, da onde eu entrei para onde ela já teve aqui, ela já veio 836 pontos. Tá de ontem lá, tá? É isso aí, galera. Tchau, fui, obrigado. Fiquem todos com Deus.